nós estávamos acostumados a fazer um estudo bem prolongado no dia de terça-feira, mas como avisei a igreja, os nossos estudos bíblicos eles estão concentrados totalmente agora na EBD, amém? Então hoje eu estarei fazendo uma reflexão rápida e depois nós estaremos orando novamente, como hoje é um culto de oração, mas não pode deixar de ter a palavra do nosso Deus. Então eu estarei fazendo uma reflexão para que possamos estar saindo daqui alimentados com a palavra de Deus. Você que achou, fique de pé. Gênesis 30:30. Quem achou, diga amém. A palavra de Deus diz o seguinte. Gênesis 30:30. Porque o pouco que tinhas antes da minha vinda foi aumentado grandemente, e o Senhor te abençoou por meu trabalho. Agora, pois, quando eu hei de trabalhar também por minha casa. Amém? Feche os olhos, irmãos. Senhor Deus, eterno Pai, soberano, eu te engrandeço nessa noite, Senhor Deus, pela tua palavra, te engrandeço, Senhor Deus, por esse momento, que tu possas falar ao nosso coração, Senhor Deus, com essa pequena reflexão, e que possamos, meu Deus, sair daqui alimentados da tua palavra nessa noite, no nome santo de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Irmãos, vocês conhecem a história de Jacó, eu tenho certeza disso. E nesse momento de Gênesis 30, é o momento que Jacó está pegando as suas coisas e ele está indo para agora a sua futura casa. Todos vocês já sabem que Jacó trabalhou 14 anos para Labão e 7 anos por Lia e 7 anos por Raquel. Trabalhou 14 anos para este homem e os 14 anos que ele passou ali naquela casa, Labão, ele foi enriquecido por causa que Deus estava com Jacó. Mas o interessante desse texto é que ele fala assim: agora, pois, quando hei eu de trabalhar também pela minha casa. Jacó, ele estava ciente que enquanto ele estava trabalhando ali, ele não estava trabalhando pela sua casa. Ele estava trabalhando pela casa de quem? De Labão. Ele estava construindo no terreno dos outros. Ele estava fazendo algo em que o benefício não era para ele, era para Labão. Tanto que nós vemos que ele mesmo fala: o tempo que eu estou aqui tem aumentado em grande número e abençoado Deus. Enquanto ele já estava lá, Deus estava abençoando Labão. Só que chegou um certo dia, 14 anos depois, ele chegou e falou assim: agora eu vou trabalhar pela minha casa. Já trabalhei pela sua, agora eu vou trabalhar pela minha casa. Irmãos, uma coisa que Jacó chegou à conclusão e nós também devemos chegar: você deve trabalhar pela sua casa. Você que está aqui nessa noite, eu não sei como é a sua família, mas eu sei que há gente na sua casa que precisa da sua oração, da sua intercessão, do seu evangelismo e também da misericórdia de Deus sobre a vida dele. Eu na minha família tenho, você provavelmente deve ter. Se você não tem alguém que precisa ser salvo na sua casa, eu louvo a Deus pela sua vida. Mas se você tem alguém dentro da sua casa que precisa de salvação, é com você que eu estou falando nessa noite. Às vezes pode ser uma pessoa que não seja próximo, mas é da tua casa. Pode não morar com você, mas é seu parente. Pode não estar na sua própria casa, mas ele pode estar em um outro lugar e você tem contato com ele todo dia. Pode ser um tio, uma tia, uma irmã, um primo, ou também pode ser alguém da sua própria casa. Meu irmão, a nossa casa só será alcançada se você pensar como Jacó: quando é que eu vou trabalhar pela minha casa?
Quando é que eu vou arregaçar as mangas e começar a montar a minha casa? Quando é que eu vou começar a perceber que a minha casa precisa que alguém interceda, que alguém faça alguma coisa? Você não está ali apenas, meu irmão, para dizer que é salvo, que é crente, que é batista. Não, você está ali para que aquela casa seja salva e você seja um instrumento para a salvação. E se você não fazer isso, meu irmão, quem irá trabalhar pela tua casa? Quem irá trabalhar pela tua casa, irmão? Jacó chegou a essa conclusão. Quem vai trabalhar pela minha casa? Eu tenho que trabalhar pela minha casa. É eu que vou sair da casa de Labão, que já trabalhei 14 anos, agora eu vou me concentrar totalmente na minha casa. Aí a pergunta que vem: quando foi que você já iniciou esse trabalho que Jacó iniciou? Jacó olhou para Labão: muito obrigado, lhe agradeço, obrigado por tudo que você fez, mas agora eu vou trabalhar pela minha casa. Vê lá, Abel. Vê lá. Não sei, o Abel guardou lá dentro. Pega a chave aí. Quando é que você vai trabalhar pela sua casa, irmão? Você precisa trabalhar por ela. Eu sei que você pede oração pela sua casa. Eu sei que você pede oração pela sua família, e nós estaremos orando aqui, mas o trabalhador mesmo que pega no arado, que arregaça as mangas, quem é? É você. Ninguém poderia trabalhar pela casa de Jacó, você que tem que trabalhar pela sua casa. E qual é o panorama hoje da casa dos crentes? Tem pessoas que são muito abençoadas, tem pessoas que eu acredito que são crentes, mas é interessante que elas são cheias do Espírito Santo, mas dentro da sua casa, pessoas não são impactadas por essa transformação. Tem gente que são homens de Deus, na vida do vizinho, na vida do amigo, às vezes até na vida do inimigo, mas dentro da sua casa, esse papel de homem e de mulher de Deus, ele não tem feito. Quem vai trabalhar pela nossa casa, meu irmão, é você. Você é uma bênção aqui na igreja, você tem que ser na sua casa também. Você quer ser homem de Deus aqui na igreja, você primeiro começa pela sua casa. O meu primeiro rebanho que eu pastoreio não é a congregação Baixa Esperança, é a minha casa. Porque se eu falhar lá, meu irmão, aqui eu não posso exercer absolutamente nada. Como eu vou exercer alguma coisa de pastor sobre a vida de vocês, se a minha própria casa eu não consigo exercer? Eu sou o principal trabalhador da minha casa. É eu que tenho que estar intercedendo a todo momento pela minha casa. Sou eu que tenho que estar dobrando os joelhos incessantemente pela minha casa. Sou eu que tenho que estar dando testemunho totalmente dentro da minha casa. Sou eu que tenho que estar evangelizando a minha casa. Sou eu que tenho que fazer esse trabalho. Como Jacó falou, eu tenho que trabalhar pela minha casa. E eu também tenho que trabalhar pela minha. Você tem que trabalhar pela sua. Então não aceite você estar numa casa que só você é crente, irmãos. As pessoas têm que ouvir de você a palavra de Deus. As pessoas têm que ver em você testemunho. As pessoas têm que ver que você é um homem, uma mulher de oração. As pessoas dentro da sua casa têm que ser impactadas por Deus. Você é o instrumento de Deus lá dentro da tua casa. E é a partir de você que Ele quer encontrar e alcançar as outras pessoas. Tem parte da minha família que está em Belém que eu não posso estar fisicamente lá, mas eu sempre estou mandando uma mensagem, sempre estou mandando um devocional, sempre estou entrando com eles em oração, a todo momento. O que eu posso fazer eu faço, mas você que está na sua casa 24 horas por dia, é você que tem que trabalhar. Todo mundo quer que a sua família esteja salva, mas quanto você tem trabalhado por isso? Existem 3 pilares para que nós possamos trabalhar pela nossa casa, irmão. Se você fazer essas 3 coisas, você vai estar trabalhando muito bem pela tua casa. Se você abdicar dessas 3 coisas,
você vai estar contribuindo para que o inimigo possa entrar, ganhar terreno na vida das outras pessoas. A responsabilidade, ela é sua. É você que vai cuidar da tua casa. É você que vai cuidar da sua esposa. É você que vai cuidar do seu marido. É você que vai cuidar dos seus filhos. É você que vai cuidar dos seus primos, dos seus familiares. É você. E existem 3 pilares para fazer isso. Primeira coisa, oração. Atos 1,14. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, com os seus irmãos. Quando Jesus ascendeu aos céus, a igreja estava se reunida em Jerusalém. E adivinha o que a igreja estava fazendo? Estava dispersa, cada um voltou para o seu trabalho, cada um resolveu viver a vida, deixa a vida me levar. Não, eles estavam reunidos, unânimes, juntos, perseverando em oração. Maria estava ali, os irmãos de Jesus estavam ali, a igreja estava ali, todos estavam ali. Meu irmão, o primeiro pilar para que você comece a trabalhar pela tua casa é a oração. Sem oração, sem saída. Sem oração, sem resposta. Sem oração, sem salvação. Sem oração, sem conversão. Sem oração, sem quebrantamento. Sem oração, não vence os pecados. Sem oração, não há mudança. Sem oração, não há regeneração. Sem oração, não há moradas no céu. Porque Hebreus diz que somente pela fé é possível agradar a Deus. E se você não ora, você não acredita no poder do nosso Deus através da oração. Se você não orar pela sua casa, meu irmão, quem irá orar? Você é uma mulher de oração? Você é um homem de oração? Você é conhecido na sua casa por uma pessoa que ora? Como é que as pessoas dentro da sua casa, que não estão na igreja, que não conhecem a palavra, que não conhecem a Cristo, como é que eles te veem? Se dentro da tua casa alguém for perguntar assim, o fulano de tal, ele é de oração? O que você acha que a sua família iria responder? As pessoas que moram com você. Meu irmão, oração não é opcional. Não se escolhe orar, se deve orar. A sua família só será salva através de oração. A igreja estava perseverando em oração para que se cumprisse a profecia de Pentecostes. E era somente através de oração, eles entendiam que se eles fizessem outra coisa, as coisas não iriam acontecer. É somente através de oração que as coisas acontecem, irmãos. Sem oração as coisas não irão acontecer. Sem oração a sua família não será salva. Sem oração você não será quebrantado. Sem oração você não será usado. Sem oração as pessoas não vão olhar você e não vão ver a luz e o sal de Deus em você. Nós não devemos aceitar não ter uma vida de oração. Estamos acostumados a não orar. Parece que é normal não ter uma vida de oração. E é por isso que milagres não acontecem. É por isso que quebrantamentos não acontecem. É por isso que conversões não acontecem. É por isso que pessoas que nós estamos querendo orar e interceder não se quebrantam. Por quê? Porque quem deveria estar orando ali não está. Ele está abdicando da única ferramenta que ele tem para que os perdidos se convertam, que é a oração. Esse é o primeiro pilar. Sem isso, irmão, nem adianta você aprender os outros dois. Sem oração, nós não podemos nem ser chamados de cristãos. Um servo que não fala com seu Senhor, ele não conhece seu Senhor. E ele não tem fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Segundo pilar, para que nós possamos trabalhar na nossa casa. Primeiro é a oração. Isso é inegociável. Sem oração, sem resposta, sem mudança, sem bênção. O segundo pilar para que possamos transformar a nossa casa, meu irmão, é a evangelização.
Atos 16, 32. E lhe pregaram a palavra do Senhor e todos que estavam em sua casa. Essa história aqui é o carcereiro. Prenderam Paulo e Silas. Aconteceu tudo aquilo que você já sabe. Ele se desesperou porque achava que os prisioneiros estavam fugindo. E ele pergunta para Paulo e diz assim: o que eu hei de fazer para alcançar a salvação? E ele diz: crê no Senhor Jesus e será salvo o quê? Tu e a tua casa. Após isso, ele foi batizado. E após isso, a palavra de Deus entrou na sua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor a todos que estavam em sua casa. Meu irmão, sem a palavra de Deus sair da sua boca para entrar nos ouvidos de quem precisa, também não vai adiantar. Todo cristão é um missionário. Todo cristão é um missionário. Ide por todo o mundo, Mateus 28, 19. Pregai a toda criatura, fazendo discípulos. Esse dever não é de pastores, apenas de missionários, de diáconos, não é. É de todos vocês. Você é o missionário da sua casa. É você que abre a Bíblia para fazer um culto no lar. É você que fala da palavra de Deus na hora do almoço. É você que fala da palavra de Deus antes de dormir. É você que começa a falar de Deus quando eles começam a querer tomar decisões. Espera aí, mas a palavra de Deus orienta nós de uma outra forma. É você que fala assim: não, isso está errado, porque a palavra de Deus não ensina dessa forma. Não, eu não posso fazer isso porque a palavra de Deus diz ao contrário. A palavra de Deus, ela não tem que ser apenas um livro na tua vida. Ela tem que ser uma verdade. Ela tem que ditar o ritmo da tua vida. Para tudo, quando você precisar, você vai consultá-la. Tudo que você precisar, pensar, imaginar, decidir, você vai consultar essa palavra. Quando você vai falar com alguém da tua casa, evangelizar alguém, você não evangeliza apenas com aquilo que você sabe, você deve abrir a palavra de Deus. Você deve mostrar na Bíblia, porque isso cria uma credibilidade, cria respaldo. Eu contei meu testemunho aqui, na primeira vez que o meu amigo me evangelizou. Ele não chegou só de boca comigo, quem estava aqui ouviu. Ele abriu logo a Bíblia em Apocalipse. E até hoje eu não me esqueço de tudo o que ele me falou. Às vezes o que falta é você manejar bem a palavra de Deus dentro da tua casa. Ela está aberta no Salmo 91, às vezes, pode estar empoeirando as páginas de amarelo. E as verdades que estão contidas nela não são verdade na sua casa. Às vezes alguém quer falar alguma coisa, quer decidir alguma coisa, está passando por um problema, e às vezes não quer conversar com você, porque às vezes os seus conselhos não são baseados na palavra de Deus. Tem gente que está procurando o conselho de ímpio, porque o missionário de dentro de casa não fala da palavra de Deus. Tem gente que está procurando o conselho do vizinho, de amigos, entre aspas, que não são amigos, mas o missionário está lá dentro. 2 Timóteo diz: procura apresentar-te diante de Deus aprovado, que maneja bem a palavra de Deus e não tenha nada do que se envergonhar. Irmão, a missão de evangelizar a tua casa é tua. É tua. Fale de Deus, abra a Bíblia, mostre para eles como a Bíblia é importante para você, para que eles também possam ter esse gosto. A gente fala tanto de Bíblia, tanto de Bíblia, tanto de Bíblia. Minha Bíblia é a minha única regra de fé e prática. A Bíblia é a palavra de Deus. Se não tiver na Bíblia eu não aceito. Mas dentro da nossa casa, a nossa Bíblia está empoeirada, está guardada em algum lugar e nunca se abre. E nunca se abre. Ensine para os seus filhos a palavra de Deus. Evangelize os seus filhos enquanto eles estão pequenos. Porque quando eles crescerem, meus irmãos, eles podem te dar dor de cabeça. Eu tenho meu estudo diário aqui com o Abel. Estamos terminando o Pentateuco. Nós terminamos os Evangelhos. E ano que vem, se Deus quiser, se ele estiver se batizando, ele já vai ter lido a Bíblia toda, até o seu batismo. Eu faço questão disso. Porque Provérbios diz: ensina a criança o caminho que deve andar, porque quando ele estiver grande, ele não se desvie dele. Provérbios 22, 6.
Então essa é a minha missão. A minha Bíblia não é para ser aberta apenas no culto. Eu não venho falar para vocês apenas aqui com essa Bíblia aberta e chega lá em casa, ela fecha e se perde. Você tem que evangelizar lá dentro, meu irmão, através da palavra de Deus, para que essas pessoas possam começar a se acostumar a ouvir a palavra de Deus, porque Romanos 5 a fé, Romanos 10 a fé, é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Só tem uma coisa que produz fé, é a palavra de Deus. Você deve falar da palavra de Deus na tua casa, no nome santo de Jesus. Terceiro pilar, para que você possa evangelizar a tua casa. Terceiro e último. Primeira oração. Sem oração, sem resposta. Sem mover de Deus, sem milagres. Segundo pilar, evangelização. Devemos evangelizar a nossa casa através da palavra de Deus. Essa palavra não pode cessar da nossa boca de forma alguma. Salmo 1, nós devemos meditar de dia e de noite na palavra de Deus. Terceiro, Josué 24:15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos, servir ao Senhor, preste atenção. Escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem servir os vossos pais, que estão além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Meu irmão, olha o detalhe. Olha o que Josué diz. Josué diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele diz assim: a minha casa servirá ao Senhor. Ele diz: primeiramente eu irei servir ao Senhor, eu e a minha casa. Ele chama a responsabilidade para si. Ele fala: o primeiro que toma a decisão, o primeiro que se achega diante de Deus, sou eu. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Terceiro pilar para que você comece a trabalhar na sua casa, o seu testemunho, meu irmão. É o seu testemunho. Quem você é? Quem você é na sua casa? Quem você é dentro da tua casa? Você tem que trabalhar a tua reputação cristã. Como você é como pai? Como você é como mãe? Quem é você como marido? Quem é você como esposa? Quem é você como filho? Como é que você trata seu pai? Como é que você trata sua mãe? Às vezes tem gente que não vem para a igreja. Eu já ouvi isso. Eu não vou para a igreja porque ele é só crente só na igreja. Uma vez eu evangelizando um jovem, quando eu era líder de jovens, ele falou assim: irmão, eu até queria ir para a igreja, só que tem um problema. Os jovens de lá, eles fazem coisa pior do que eu. E não tem sentido. Nós somos a Bíblia que o ímpio lê. Meu irmão, seu testemunho é de fundamental importância para a conversão da tua casa. Eu contei também um testemunho de uma vez, o pastor pregando, e a filha dele entra na igreja. Já contei várias vezes o testemunho aqui. Quando o senhor terminar de pregar aí, vai terminar de bater na mamãe. Olha o tamanho do testemunho, como é importante. Tem gente que é uma bênção na igreja, mas é terrível dentro de casa. Eu primeiro, para depois a minha casa. Você tem que ser testemunho, você tem que ser uma testemunha de Jesus. Atos 11:26, pela primeira vez os cristãos, os discípulos foram chamados de cristãos. Pela primeira vez. Por que eles foram chamados de cristãos? Porque eles se pareciam com Cristo. Eles ouviam falar de Cristo, eles olhavam para os discípulos, eles se parecem, são cristãos. O que Jesus faria na sua casa era o que você deve fazer. A decisão que você tem que tomar dentro da sua casa é a decisão que Jesus tomaria no seu lugar. Sem testemunho, meu irmão, não adianta ser uma bênção na igreja. Não adianta. Não adianta Deus querer fazer algo na tua casa e se a pessoa que está ali dentro não consegue ser usada por Deus. É através de você, meu irmão. É através de você
que as pessoas vão ver a tua vida de oração, elas vão ver o teu evangelismo e elas vão ver o teu testemunho. É através de você. Quando você chegar na sua casa agora, reflita sobre quem você é, sobre o que você deveria estar fazendo, o que você está deixando de fazer, o que está tomando o teu tempo para poder estar fazendo as coisas que Deus queria que você fizesse. Reflita bastante, meu irmão, para que o Senhor possa trabalhar na tua casa. Todo mundo quer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mas você está trabalhando para isso? Quem é você lá dentro? Trabalhe pela sua casa, meu irmão, no nome santo de Jesus. Amém?